Agora, chegou o momento de vocês, mulheres, né, que querem integrar o corpo da segurança pública, conversarem com a nossa professora, Maria Luísa. Lógico, vai também conversar com os homens, obviamente, mas é um momento também que, inclusive, depois eu vou abrir 5 minutinhos de pergunta para vocês, de repente, tirarem algumas dúvidas com ela a respeito da atividade policial e do papel da mulher na Polícia Civil. Malu, por favor. O palco é seu. Bom dia a todos. Queria dizer que eu estou extremamente nervosa, né, ansiosa de estar falando aqui com todos vocês. Acho que tanto quanto eu estava no dia da minha prova oral, com a diferença que eu estou um pouco mais preparada hoje e trouxe meus pontos aqui na mão para eu não me perder e ficar falando nada com nada, né? Então, só resumidamente, meu nome é Maria Luísa, sou delegada de polícia aqui em São Paulo, atuo atualmente no DENTER 6, em Santos. Sou plantonista lá, acabei meu estágio probatório agora, passei no último concurso e me apaixonei pela carreira, acho que quando eu comecei a estudar para a carreira de delegado. Eu participei da live com os professores Carlos e Edu, a live está na íntegra lá no Instagram do PIC, então quem quiser entrar lá assistir, foi bem legal, foi uma conversa. Então, lá eu consegui falar um pouquinho mais sobre a minha preparação para a prova oral, sobre o meu início de carreira, mas, resumidamente, meu pai era delegado de polícia, foi ele que me incentivou, conversava muito comigo sobre as ocorrências da delegacia, tirava dúvidas comigo, porque meu pai já era delegado há 20, quase 30 anos, só que eu que estava estudando, com jurisprudência ali fresca na cabeça, então ele conversava muito comigo, às vezes pedia opinião em alguma investigação em andamento, e eu achava isso extremamente interessante. Comecei a estudar para prestar concurso para delegado, e fui aprovada no último concurso. Meu pai faleceu em janeiro de 2018, então ele faleceu antes de abrir o edital para o concurso, não me viu em vida tomando posse, mas com certeza meu anjinho da guarda que me acompanha aí em todos os plantões, me ajudando, me guiando em cada uma das minhas decisões. E em relação à minha prova oral, foi assim, caótica, por isso que eu falo para vocês, treinem muito. Eu tinha muito conteúdo, porque eu estudava muito, só que, como o professor Rodrigo Pardal falou, não adianta você chegar com conteúdo, mas você não treinar, elaborar mentalmente, responder mentalmente, formular mentalmente ali e falar oralmente a sua resposta. Então, assim, eu tinha muito conteúdo, porque eu estudava igual uma maluca, literalmente. Eu fiz 92 pontos na prova objetiva, 89 na prova discursiva. Eu era a primeira colocada do concurso e corri sério risco de não ser aprovada na prova oral. Com certeza teve matéria que eu fiquei ali no limite, com 50 pontos, e corri realmente o risco de não ser aprovada. Eu não sei o que aconteceria com o meu psicológico se eu não conseguisse ali a minha aprovação, né? Mas, enfim, deu tudo certo, mas cometi todos os erros possíveis e imaginários, não treinei, não fiz essas bancas simuladas, por isso que sempre que eu faço banca com algum aluno, seja online, presencial, eu falo, isso é muito importante vocês se sentirem desafiados, vocês treinarem, elaborar ali mentalmente, rapidamente, uma resposta. E não só isso, treinar com colegas, formar um grupo. Tinha um grupo em Santos de colegas que estavam estudando para a prova oral, e eu não sei por que eu não conhecia essas pessoas na época e não participei das simulações que eles fizeram. E você sozinho em casa, se grave vídeo de você respondendo as perguntas, para você se assistir depois e você mesmo pontuar ali o que podia ter sido melhor, aonde você falhou. Fale com o espelho, enfim, faça tudo que eu não fiz, porque vai fazer a diferença lá na hora da sua prova oral, né? Porque a gente quer passar com um notão, né? Mas eu vou entrar no tema mulher especificamente, porque o Carlos e o Edu me chamaram para conversar especificamente com as mulheres e qual seria o lugar da mulher na Polícia Civil. Só que eu não quero aqui falar com as mulheres, eu quero aqui falar com todos os futuros policiais sobre as mulheres, porque todos aqui devem chegar na instituição sabendo que somos iguais e que gênero não define se um policial é bom ou ruim. E aí eu comecei a pensar, eles me perguntaram desafios que eu havia passado na minha rotina ali de trabalho, no meu dia a dia. E eu comecei a pensar, eu falei, caramba,
eu acho que eu nunca passei por alguma situação que eu me senti desmerecida, ou senti que a minha autoridade não foi respeitada, pura e simplesmente por eu ser mulher. Claro, passei por situações desagradáveis, mas eu nunca senti que tinha sido relacionado ao meu gênero, né, ao fato de eu ser mulher. Só que eu falei, é impossível que outras mulheres não tenham passado por isso. Assim, o máximo que aconteceu especificamente com o gênero, eu estava na delegacia, conversando com uma parte, conversando com o investigado, com o indiciado, e ele falar para mim, eu posso falar com o delegado, por favor? Ou então se referir ao... Eu tenho um investigador que trabalha comigo na minha equipe, que ele é grande, ele está sempre assim, de calça, sapato social, e ele é mais velho, assim, tem em torno de 60 anos, tem barba. Então, eles veem como delegado o Fernando, que é o investigador. A figura de delegado é o Fernando. Então, diversas vezes, eu fui conversar com o indiciado mesmo, porque o delegado falou comigo. Eu falei, então, a delegada sou eu. Ou então a pessoa pede assim, poderia chamar o delegado para mim? Eu falei, então, a delegada sou eu, pode falar. Mas, passando isso, eu nunca tinha sofrido nada. E aí eu falei, eu vou conversar com uma colega que chegou antes de mim na polícia. Gente, eu vou só tomar uma água, que eu estou com a boca seca aqui. Só um minuto. E, continuando, eu fui conversar com uma colega minha, perguntando para ela se ela, por acaso, teria passado por alguma situação desagradável, por ser mulher, na polícia. E aí eu me surpreendi que a resposta dela foi sim, várias vezes. E ela me narrou inúmeras situações. Eu anotei algumas aqui para trazer para vocês. Então, por exemplo, ela já sofreu ameaças veladas. No momento de estar ouvindo uma parte, ouviu determinado investigado, no final ele bateu nas costas dela e falou, a gente vai se ver por aí, coisa que ela sabe que não aconteceria. A gente sabe que não aconteceria se fosse um homem ali no lugar dela. Policiais que claramente estavam desconfortáveis de acatar alguma determinação dela. Ela me narrou uma situação de um policial militar que chegou para ela e falou, discordou de uma decisão dela e falou especificamente que não estava acostumado a receber ordens de mulher, principalmente tão jovens como ela. E não só isso, nós mulheres, de vez em quando, nós somos desrespeitadas por nós mesmos, nós mulheres. Uma vez na delegacia, ela falou que chegou para assumir um plantão, o plantão anterior ainda estava finalizando um flagrante, então, assim, ela ainda não podia assumir o plantão dela, e ela estava desesperada, porque a delegacia estava cheia, ela queria começar. Só que ela não tinha nada que ela pudesse fazer. Ela estava andando de um lado para o outro, desesperada, para conseguir começar o plantão dela. E aí teve uma mulher que virou e falou, poxa, a delegada vai ficar desfilando por aí, enquanto a gente aguarda aqui para ser atendida. Então, assim, é sempre uma forma pejorativa de falar da mulher. Uma vez ela recebeu, só para finalizar, o último caso, que eu também acho que é uma forma de você desvalorizar a mulher, ela recebeu foi feita uma reclamação dela na corregedoria. Ok, normal, a gente vai receber na vida reclamações, as pessoas têm que fazer reclamações caso nosso atendimento não seja bom, mas ela recebeu uma reclamação e, na reclamação, a pessoa colocou assim, que a investigação não está sendo bem conduzida porque a delegada se porta como uma bonequinha de louça. Então, assim, é sempre uma forma de menosprezar e de inferiorizar a mulher. E eu fiquei muito feliz quando eu entrei na instituição e eu não... Pode ser que eu passe por isso, né, ainda, na minha vida profissional, mas eu não passei, por enquanto, por nenhuma situação desagradável como essa. E eu pensei, eu não passei por nenhuma situação desagradável como essa porque outras mulheres vieram antes de mim e conquistaram esse espaço, né? Mostraram a que vieram e garantiram que eu entrasse numa polícia civil muito melhor, muito mais igualitária. Só que isso é um caminho longo, é uma evolução constante, é uma construção. Então, assim, nós, mulheres, ainda somos minoria na instituição. Inclusive, somos minoria nesse evento, porque eu pedi exatamente o número de homens e mulheres, e nós somos minorias aqui. Então, a Polícia Civil ainda é
uma instituição vista como masculina. É só a gente pensar, se você fala, se alguém vira para você e falar um policial, um delegado, mas um policial no geral, quando você pensa em polícia, você já pensa no homem, vem uma figura masculina, é automático, eu me incluo nessa também, né? É comum a gente já olhar a instituição como uma figura masculina. E a gente precisa acabar com isso, porque, na verdade, a Polícia Civil é um lugar que precisa de todo mundo, seja homem, seja mulher, e uma mulher consegue exercer um trabalho igual, se não melhor, do que um homem. E, assim, digo, não melhor, mais uma vez, repetindo, gênero não define um bom ou mau policial, um bom ou mau funcionário. Gênero não define, em hipótese alguma, isso. Só um minutinho, gente. Vou pegar outra parte aqui do meu papel. Então, só chegando ao fim aqui da minha conversa com vocês, e, na verdade, eu queria ser o mais breve possível, porque eu queria me colocar à disposição para responder dúvidas de todos vocês, mas todos nós que iniciamos na carreira policial, investigador, escrivão, delegado, médico legista, papiloscopista, agente, enfim, qualquer. Quando a gente inicia a nossa carreira, já é um desafio, pura e simplesmente. A gente tem que mostrar que veio, mostrar que a gente é capaz, mostrar que a gente aguenta o tranco. Eu acho que nós, mulheres, temos um trabalho em dobro, porque a gente precisa mostrar que a gente é tudo isso, apesar de ser mulher, né? E a gente vai se sentir ainda desafiado muitas e muitas vezes. Então, repetindo o que eu falei, da mesma forma que outras mulheres passaram e construíram uma polícia civil mais igualitária, que é a polícia civil que eu entrei hoje, e repetindo que isso é uma constante evolução, então, hoje eu faço a mesma coisa, tento construir uma polícia civil melhor para que quando todos vocês entrem, a polícia civil seja ainda melhor, ainda mais igualitária. E a última coisa que eu me perguntei foi que me perguntaram qual é o papel da mulher, qual o lugar da mulher na Polícia Civil. E o lugar da mulher na Polícia Civil é, na verdade, onde ela quiser. É o que ela quiser na polícia, porque somos todos iguais. E eu acho que é isso. Não, você não vai soltar o microfone, que ainda que eu acho que tem perguntas aqui, não tem? Alguma mulher quer fazer pergunta, ou homem, enfim, o que vocês quiserem, por favor. Vou tomar uma água enquanto isso. Aí eu vou responder a sua pergunta retomando ao que o delegado Gustavo falou. Nós somos a gente começa por aí. Antes de tudo, antes de policiais, nós somos servidores públicos. Então a gente recebe nosso salário todo mês para servir ao público. Qualquer pessoa que seja, homem, mulher, criança, enfim, qualquer pessoa que seja.
E a gente tem que fazer isso da melhor forma possível, né? E, como eu falei, gênero não define bom ou mau profissional. A gente, realmente, você pensa assim, ai, poxa, eu mulher, se eu for na delegacia, eu acho que eu vou me sentir mais acolhida, eu vou preferir ser atendida por uma mulher. Mas eu vou ser muito sincera, às vezes um homem pode te atender infinitas vezes melhor do que uma mulher, tá? Então, assim, eu acho que é tudo em relação à pessoa. Na academia de polícia, eu sou do último concurso, na academia de polícia a gente teve muita aula sobre atendimento ao público, porque isso era uma reclamação constante. Eu acho que era o que mais tinha de reclamação, assim, de corregedoria, de pessoas de atendimento. Então, eu fico muito feliz quando eu estou no meu plantão ali e a pessoa agradece. Às vezes a gente não faz BO, às vezes a gente não faz nada, é só uma orientação. A pessoa já se sente acolhida, já se sente atendida. Exato. O simples fato de você passar uma orientação com... Você não precisa ser carinhosa com a pessoa, mas com empatia, com delicadeza, com quem quer que seja. Uma pessoa que está na delegacia, ela não está feliz porque ela está na delegacia, ela está claramente fragilizada porque ela está ali. Então, sim, às vezes o plantão é tumultuado, vou ser sincera. Tem vezes que você tem quatro flagrantes esperando e tem gente ali para fazer BO. E você tem que falar para a pessoa, olha, é o seguinte, eu estou com 4 flagrantes, você orienta a pessoa, por exemplo, a fazer o boletim de ocorrência online, mas, claro, você tenta falar da melhor maneira possível com a pessoa. Como eu falei, nós somos servidores públicos e ali a nossa acolhida é sempre o melhor possível. Assim, a minha equipe, eu sou delegada em Santos, plantonista lá, eu sou fã da minha equipe. Se você precisar fazer um BO na equipe B da CPJ, eu tenho certeza que você vai ser bem atendida.